Bom dia, gente, bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula de gestão financeira. O quórum está baixo agora, mas o pessoal deve estar chegando, né? E o comecinho, vocês já sabem, né? Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. Eu estava pensando hoje que vocês, né, estão aí para terminar o semestre, terminar esse módulo. E, por exemplo, vocês me encontram uma vez por semana e vocês têm aí mais 3 aulas no mínimo, né? Segunda, terça e quarta. Então, vocês, em relação a hoje, têm 4 vezes mais conhecimento, eu acho, que a média aí. Espero que o aprendizado tenha ocorrido. Bom dia, Daiane. E aí a gente vai caminhando nesse sentido, aí a gente vai ampliando. Por mais que a gente tenha estudado, não significa que a gente sabe tudo, né? Então, vocês, em relação à aula de quinta-feira, vocês têm aí mais 3 disciplinas, são 4 disciplinas, então 4 vezes 3 vezes mais. Bom dia, Elvis. Então, esse olhar espero que tenha ampliado bastante para cada um de vocês aí. Bom dia, Elvis. Bom dia, Breno. Virando a página. Professor, Pois não. posso fazer uma pergunta? Não sei se... eu estou numa dúvida com meus keys. Eu respondi os keys, só que eu não percebi que... Não sei se não enviou ou se é o meu computador. Depois você poderia dar uma olhada para mim, por favor? Para ver qual que não foi, para me refazer? Porque eu percebi isso no domingo. Aí eu fiquei de perguntar para o senhor, porque às vezes vai e não aparece para mim, né? Eu não sei. Tudo bem, Elvis. No caso, eu estou quase terminando aí a devolutiva para vocês e com certeza ela começa na semana que vem em 2 momentos. Mas antes disso, eu procuro a representante e te comunico, tá, Elvis? Tá, porque aí eu consigo fazer, aí eu consigo tirar um dia aqui à noite aqui para fazer os 15. Eu percebi na aula passada, no domingo que eu fui fazer revisão das matérias, e percebi que não tava, quando eu abria para ver as respostas, não tava a resposta, eu tava para responder. E eu fiz, eu lembro que eu fiz. Aí eu fiquei na dúvida. Eu nem mexi, fiquei esperando primeiro para ver. Eu vou perguntar para ele, né? Perguntei até para algum das meninas aí, falou, pergunta para ele primeiro, às vezes foi, você tá na dúvida aí. Ok, Aí o senhor me avisa, por favor? com certeza. Tá bom, muito obrigado, professor. Nada. Gente, pode continuar perguntando, tá bom? Gente, é um quiz que eu vou postar só amanhã. Ele é um live, tem 5 perguntas só, e ele é para ser feito individual, com o prazo de um dia a menos, porque também é para quarta-feira, dia 3. Dia 3 de novembro, semana que vem, é a última data para todos os quizzes. Espero que não precise, né? Mas havendo necessidade, a gente vai oferecendo aí outros quizzes de recuperação. Depois, a semana que vem, praticamente é devolutiva, né, do quiz 9, aquele de 20 perguntas. Vamos tentar trabalhar 10 questões na semana que vem e depois mais 10 na semana seguinte. A gente trabalha esclarecimentos aí numa terceira aula, na véspera da semana da prova, que é 2 de dezembro, e espero que todo mundo esteja afiado aí para fazer essa prova. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, na verdade, como eu disse lá na frente, não é para ficar preocupado com a nota, é para ficar preocupado com o aprendizado. Espero que tenha ocorrido bastante aprendizado aí para todos vocês, não só na minha disciplina. Virando a página. Então, a resposta até o dia 3/11, individual. O operacional parece que funcionou e a gente vai caminhando aí para os finalmente, né, o último mês de trabalho aí, por aqui mesmo. O contrato a gente fechou lá na frente, acho que não tem nenhuma novidade, mas havendo aí, sempre dá tempo. É uma via de mão dupla aí. Então, gente, ó, esse passo 7, a gente vai voltar a falar de inflação,
vai estar falando de rendimento de ações e capital de giro. Nesse caso aí, eu vou pedir para que a gente faça contas, né? Então, nesse roteiro daqui, já tem as contas prontas, mas eu espero que vocês repitam essas contas na calculadora e vão exercitando aí essa parte operacional do uso da calculadora comum mesmo. E aí, bom dia, Cassiane. Acho que eu não falei bom dia, Gabriel. Então, peguem a calculadora, a gente vai estar exercitando aí essa parte aí dos números, principalmente cálculos de inflação e rendimento de ações. Na verdade, não precisa ser ação. Qualquer rendimento, ele vai ter um raciocínio muito parecido. Virando a página. Uma pergunta aí para vocês responderem, por favor, no chat mesmo, ou abrindo o microfone, né? O que acontece quando a gente multiplica alguma coisa por um número por um? Está gravando, vocês devem estar colocando o nome e o RA, por favor. Cleide Caroba. Isso mesmo, dá o mesmo número. Alguém pensou diferente? Multiplicar por 1 não altera o resultado, tá claro, gente? Se eu tiver 100 vezes 1, é 100. Se eu tiver 1000 vezes 1, é 1000. Se eu tiver 2.229 vezes 1, vai dar 2.229. Vai dar o mesmo número. Virando a página aqui. Bom dia, Karina. Bom dia, Gabriel Vieira. Então, a gente, na pergunta anterior, eu perguntei para vocês da multiplicação por 1. Agora, o que acontece quando a gente multiplica pelo índice? Se eu tenho lá 10%, divido por 100, vai dar 0,1. 0,1 é o índice. O que acontece quando a gente tem aí a multiplicação pelo índice? Multiplica por 100, professor. Repete, Welton, por favor. Tem que multiplicar por 100? Não. O índice é a taxa dividido por 100. Né? Aí, por exemplo, 10% é 10 dividido por 100. E o 0,1 é o índice. Se eu multiplicar um número por esse índice 0,1, por exemplo, o que é esse resultado? 10% daquele número. Isso, é uma décima parte. Toda vez que eu multiplicar por qualquer índice que for, vai ser o quê? 10%. Não. 0,1 é o índice de 10%. Agora eu estou generalizando. Se eu multiplicar por qualquer índice, qual que é a resposta? O percentual representante por aquele índice? Exatamente. Sempre vai ser aquele percentual. Toda vez que esse índice for menor que 1, eu tenho aí exatamente o número índice da porcentagem e vai dar exatamente essa resposta, Welton. O percentual do índice utilizado. Se eu usar 0,15 é 15%. Se eu usar 0,22 é 22%. E assim por diante. Não é? Então, isso é o que acontece quando a gente multiplica pelo índice. Uma conta simples. E daí que eu falei lá no começo que uma pessoa que não tem a tecla de porcentagem na calculadora não significa que ela não possa fazer cálculo percentual. Ela pode sim. Não é? Mentalmente, qualquer pessoa pode dividir, né, o número por 100, só fazer aquele deslocamento de vírgula, obtém o índice e faz a multiplicação. Porque a tecla de porcentagem, a única função dela é dividir por 100.
Virando a página. Gente, ó, recordando a fórmula dos juros compostos. Aqui o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Né? O circunflexo lá é o tempo. O 1, quando eu fiz a primeira pergunta, multiplicar por 1, a gente faz o quê? Aquele valor repetir. Se eu tenho o I, que é o índice, eu tenho o percentual. Então, se eu fiz algo multiplicado por 0,1, eu tenho os 10%. Se eu somo 1, aquele valor repetido, ele é somado. Então, a gente tem, na verdade, toda vez que a gente multiplica por essa parte da fórmula, a gente já tem o quê? Aquele número acrescido da porcentagem utilizada. Então, 0,1 é o índice. Eu somei 1, vai dar 1,01. Então, se eu multiplicar por 1,01, eu vou ter aquele valor que eu multipliquei por 1,01 acrescido de 10%. Esse 1 mais I elevado ao tempo, ele é o fator, né? É o pedaço da multiplicação que faz o quê? O valor aumentar, né? Então, ele também é chamado de, complementando aí, fator de aumento. 1 mais I, né, elevado ao tempo, é o fator de aumento. Beatriz, bom dia. Natanael, bom dia. Então, a gente trabalha muito esse fator de aumento, 1 mais I elevado ao tempo, nas contas que vocês fizerem aí em juros compostos. Até juros simples também. Só que não tem a parte da potência, né? Mas se eu tiver um índice mais 1, eu posso fazer para um período só o cálculo de juros simples. Virando a página. Então, vamos aplicar de novo esse exemplo dos 10% e ver o que acontece, não é? A gente tem lá 1 mais I elevado ao tempo, que é o fator. Esse I é o 0,1, que é os 10% dividido por 100. 2 meses é o 1 mais 0,1 elevado ao quadrado. Então, que é a mesma coisa que 1,01 vezes 1,1, que vai dar o quê? O 1 em 21. Gente, ó, esses 10% em 2 meses nos juros compostos, ele corresponde a que taxa? A gente retira o 1 que a gente adicionou lá na frente e multiplica por 100, para devolver o formato de percentual. Então, 1,21, ele corresponde a 21% por 2 meses. Tá claro esse pedaço aí, gente? Professor, Pois não. explica esse pedaço aí todinho aí, por favor. Explico. Então, ó, eu quebrei aqui para a gente só checar esse pedaço aqui. Então, ficar claro aí. Então, esse pedaço 1 mais I elevado ao tempo, ele é o fator na nossa fórmula de juros compostos. O I, aqui, na verdade, é um I minúsculo. O I minúsculo né, como está escrito aí, o 10% é o 10 dividido por 100, que gera o 0,1. E se eu quero saber em 2 meses, eu somo 1 e elevo ao quadrado. Então, no índice 0,1 mais 1 vai dar 1,1 no primeiro mês, vezes 1,1 do segundo mês, 1,1 vezes 1,1, exercitem isso na calculadora, vocês vão ver aí no display da calculadora 1,21. E vendo aí no display da calculadora 1,21, se vocês quiserem fazer a visualização da taxa aí, vocês podem subtrair 1 e multiplicar por 100. E vocês vão ver o 21%. Apesar que uma pessoa, ela também pode ver lá esse fator de aumento de 1,21 e automaticamente já, pela prática, observar que o fator de aumento de 1,21 é o fator de aumento da taxa de 21%. Posso falar de novo, posso explicar novamente e não tem problema, a gente vai repetindo. Quem perguntou, eu não prestei atenção em quem perguntou,
Clareou um professor. pouco, não clareou? Deu uma aliviada, deu uma aliviadinha. Eu vou dar uma olhadinha depois, mas Tá. deu uma Tenta fazer aliviadinha. com a calculadora na mão, tá bom, Elvis? Aí fica mais fácil de perceber o que está acontecendo, eu acho. Tá. Tá bom? Uma calculadora comum mesmo. Então, a gente fez aí um primeiro retreino aí dessa situação. Se uma pessoa ela tem aí 10% de inflação no primeiro mês e 10% de inflação no segundo mês, ela vai ter uma inflação acumulada de 21% em 2 meses. Isso para algumas realidades, né? Se a gente falar hoje da inflação no Brasil, a inflação no Brasil ela está traduzindo 10% ao ano. E a gente poderia estar falando que se no ano que vem a gente também tiver uma inflação de 10%, a inflação acumulada de 2 anos vai ser uma inflação de 21%. Por exemplo, vou virar a página. A gente continua fazendo esses cálculos aí, refletindo essa situação. Aí, 3 meses, a gente vai ter o mesmo pedaço da fórmula, 1 mais 0,1, né? O 1, que é o valor fixo, independente da fórmula, o 0,1 é o índice de 10%, e agora, como são 3 meses, circunflexo 3 significa estamos elevando por 3, que é o tempo de 3 meses, nesse exemplo aí. Então, elevar por 3, Vilma, bom dia, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que vai dar 1,331. Se a gente se familiariza e a gente se acostuma, mentalmente a gente pode tirar o 1, deslocar a vírgula 2 vezes para a direita e a gente vai ver lá o 31,10 dentro do nosso padrão de publicação, publicado aí com 2 casas depois da vírgula. Então, esse é para o exemplo de 3 meses. Na linha seguinte, a gente tem o exemplo de 4 meses, que vai ser a mesma coisa, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. E esse resultado na calculadora, o que vocês vão ver no display? 1,4641. Se a pessoa está familiarizada, como eu disse, olhou lá esse fator, 1,4641, essa pessoa, por prática e familiaridade, pode ler lá direto a taxa de 46 e 41. Por mais casas que dê depois da vírgula, sempre a gente vai usar o quê? A regra de arredondamento para publicação. Então, se a taxa é de 10% ao mês, depois de 4 meses, qual é a taxa correspondente ou a taxa equivalente acumulada? 10% ao mês por 4 meses vai dar 46 e 41. Paulo Henrique, bem-vindo, bom dia. Depois, aplicando o mesmo conhecimento dos índices de inflação, aí, num exemplo que a gente já fez, num dos quizzes aí, mês 1, 1%, mês 2, 2%, mês 3, 3%. Então, a gente tem lá 1,01, que é o fator de aumento de 1%, né? 1% dividido por 100 dá o 0,1. Somei 1, dá o fator 1,01. Na sequência lá, 2%. Dividido por 100 vai dar o 0,2. Mais 1 vai dar 1,02. 1,01 vezes 1,02 vai dar 1,0302. Todo mundo está conseguindo fazer na calculadora? Está dando para acompanhar? Acho que não está dando não, professor. Mas, professor, fiquei com dúvida aí no juros. Se você não colocou 3, o mês 3? 3 meses. É que você colocou 1,01 vezes 1,02 e o 3. Ah, tá. No exemplo lá da inflação, mês 1, 1%, mês 2, 2%. Pergunta. Mais o mês 3. Ah, tá. Então, a gente está fazendo por partes, não é isso? Se eu tenho lá o primeiro índice, o segundo índice, eu cheguei em 2 meses naquela situação. Aí,
Na última linha dessa tela, você vai ver os 3 meses lá, Welton. 1,01 vezes 1,02 vezes 1,03, que vai dar 1,0611. Entendi, professor. Obrigado. Tá? Então, a gente fez uma primeira parte e viu o que é 2 meses. Depois a gente continuou o raciocínio e acrescentou 1,03. E aí a gente tem aí, nesse exemplo, a inflação acumulada de 3 meses. Tudo bem? E se a gente vê lá o índice, o fator de aumento 1,0611, é a taxa de 6,11% em 3 meses. Ontem eu ouvi o Medina, no comentário dele, e ele estava falando sobre as CDIs de 12% ao ano, né? Então, ele toma o cuidado, né, de falar assim, que é só para facilitar o raciocínio, né? 12% ao ano vai dar o quê? 1% ao mês. E a gente sabe que não é isso. Mas, para facilitar um pouco o raciocínio, é o que a gente vai ter aí. Na verdade, a gente precisa o quê? Desses valores se acumulando de forma exponencial. E a gente está falando aqui de inflações redondas, né? De 1%, 2%, 3%. Mas das inflações publicadas, o que vocês precisam fazer? É a mesma coisa. Uma inflação publicada desse mês, por exemplo, é uma taxa. Essa taxa também precisa ser dividida por 100. E a gente soma 1. Sobre o acumulado do mês anterior, a gente multiplica esse novo fator e a gente vai ter a inflação acumulada até o presente mês dentro da parcial que a gente tem. Então, a gente tem lá, por exemplo, o IPCA 15, que reflete os primeiros 15 dias do mês referenciado. Se a gente tem lá o IPCA 15 de outubro, seria o quê? A inflação acumulada até 15 de outubro. E se eu tenho a inflação acumulada até 30 de setembro, a gente vai fazer o mesmo raciocínio e chegar na inflação acumulada até 15 de outubro. Por exemplo, para a gente ter uma ideia das estimativas que financeiramente a gente tem feito. Hoje, a inflação ela está numa ascendente, ela está crescendo, e para algumas pessoas que fizeram um plano de inflação estabilizada, então precisa refazer os cálculos aí, porque a inflação ela está subindo. Por exemplo, virando a página, posso? Professor, Pois não. vai lá eu de novo. Repete esse outro pedaço aí. Qual? Dessa Dos parte 3 meses? dessa segunda parte aí do que você explicou. Do exemplo. Agora. Então, mês 1 é Dos exemplos. 1%. Isso. Mês 2 é 2%. Mês 3 é Isso. 3%. Isso. Aí, eu vou direto para a última linha lá, Elvis. Então, o 1%, eu dividi por 100 e somei 1. Vai dar, na última linha lá, 1,01. O 2% também a gente divide por 100 e soma 1. Vai dar 1,02. O 3%, a gente divide por 100 e soma 1. Vai dar 1,03. E a gente multiplica. Multiplicando 1,01 vezes 1,02, vai dar 1,0302. Depois, 1,0302 vezes 1,03 vai dar 1,0611, que reflete em 3 meses, né? Tira 1 e multiplica por 100, dá os 6,11. A gente combinou lá no começo, Alves, que toda a resposta a gente publica com 2 casas decimais. Talvez a dúvida do pessoal, professor, pode ser por que tira esse 1? Você faz um comentário, por favor? Exatamente. Por que tira esse 1? Porque foi do jeito que o Elton falou. De todos eles, você tirou só 1. Então, eu entendo que depois da vírgula é o resultado da pergunta, correto? Isso. Mas por que a gente retira o 1? Porque lá na frente, na fórmula, né, por causa
Vocês viram que multiplicando por 1, a gente repete o número, não é isso? Então, multiplicar 2.239 vezes 1 vai dar 2.239. Ok? Agora, esse 1, ele é, no fator, aquele número que repete o capital. E como eu quero juros compostos, né? Eu quero juros sobre juros, lá na frente eu somo 1. Mas, quando eu penso na resposta, aquele 1 que a gente somou lá na frente, a gente precisa retirar na publicação, pensando só na taxa, né? Pela fórmula de juros compostos, a gente tem aquele pedaço que é o fator de aumento, 1 mais 0,1. É a taxa somada de 1. Se a taxa foi acrescida de 1 lá na frente, aqui na saída, a taxa, o fator de aumento, a gente retira o 1 para poder ver a taxa. Ô, professor, assim, uma pergunta. Em vez de ser o número 1, fosse outro 1, era da mesma forma? Ou 1 é o número padrão? Então, se a gente volta lá na fórmula, né, a fórmula de juros compostos é essa daqui. Né? Você colocou 1. E esse 1 é a constante dessa fórmula. Correto. Se Ok? aí fosse o número 2, seria a mesma coisa? Não, O então, procedimento é Elvis, igual? não pode ser 2, porque ele é a constante da fórmula de juros compostos. Sempre é 1. Então é o padrão. O 1 é o padrão, nesse caso. Quando eu falo que é constante, é uma coisa que não muda, né? Seja aqui no Japão, ou se a gente tiver uma colônia em Marte, sempre em juros compostos vai ser 1. Porque em qualquer fórmula, aquele número que está lá isolado na fórmula, ele é uma constante, ele sempre vai ser aquele número naquela fórmula. Igual a fórmula de conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit. Sempre vai ser 232. Ninguém vai mudar essa proporção, né, da fórmula de graus Celsius para graus Fahrenheit. O 232 é uma constante. Ela não muda. Se eu falo que é uma constante, é sempre aquele número. Correto, entendi. Entendeu? Então, o 1 eu não Na posso... fórmula de juros compostos é sempre 1. Sempre 1. Tá. Vamos pensar numa situação que já foi no Brasil lá, antes do Plano Real, né? Só para afirmar essa questão do 1. Eu vou colocar aqui um outro exemplo. $85 ao mês. Em 2 meses, qual é a inflação? Façam essa conta para mim, por favor. Pensando, espero que nunca mais volte isso, mas isso já foi Brasil, antes de 96. Antes de 1996. Tem algumas realidades aí, eu acho que alguns países da América Latina têm essa inflação aí espacial. 85% ao mês, por exemplo. Eu nem sei quais são, mas eu sei que aqui na América Latina a gente tem países, né, com essa inflação espacial. 85% em 2 meses, dá qual a inflação acumulada, gente? Só para reforçar a questão do 1. Um minuto, professor.
Para quem não colocou aí o nome URA, coloquem, por favor, para me ajudar aí na chamada. Por favor. 242, professor? 242,25? 25%? Então, ó, mais alguém chegou nesse número? Eu fiz aqui correndo no computador. Peraí que eu vou pegar a calculadora. Gabriel chegou. 2 respostas. Vamos lá, ó. Gente, eu vou escrever aqui, ó, 1,85 é o fator de aumento, de 85% ao mês. Eu dividi por 100 e somei 1, por causa da operacionalidade da fórmula. Aí eu pego, multiplico 1,85, porque é por 2 meses. Aí, pensando nessa resposta aqui, se essa resposta que vocês deram está certa, vai dar 3, 4, 2, 2, 5. É isso? 1,85 vezes 1,85, 3,4225. Então, se eu pego 3,4225, que número que eu vou retirar daqui? O 1, que eu somei lá na frente, não é? Eu retiro esse número, eu vou ter lá o 2,4225. E esse número vai dar um resultado que é o fator de aumento, que a gente o quê? Multiplica por 100 vezes 100, a gente vai ter lá o 242,25% em 2 meses. Então, apesar de ser um número muito grande, lá na frente eu somei 1, aqui agora eu só tiro 1, não vou tirar um outro número. Então, eu dei esse exemplo só para mostrar que é 1 na entrada e 1 na saída. Não sei se ajudou esse exemplo aí. Welton, Elvis. Toma aí, professor. Estou observando aí. Tudo bem? Não deixa de exercitar na calculadora, né? No caso, vocês viram lá que começa com 85, transforma em fator, somei 1. E aí, como são 2 meses, é ele vezes ele mesmo. Então, vai dar 3,4225 e para transformar em taxa, eu retiro 1 e multiplico por 100. O Elton levantou a mão. Pode perguntar, Elton. Eu entendi. Só para dizer que eu tinha entendido. Tá. Aí, legal. Não esqueçam de abaixar a mão. Posso virar a página? Pode, professor. Pode virar a página. Pode dar, para mim, pode dar continuidade. Eu vou vendo depois. Tá. Gente, ó, as taxas, elas são exemplos aqui, né? Mas vocês ouvem, às vezes, que... Acho que quando eu falei de ações, eu me lembro que o exemplo era parecido com esse. Num dia só, tinha 1% de ganho na Bolsa de Valores. Aqui, eu estou falando sobre 3 dias. P1, 1%, P2, 1% e P3, 1%. Isso em 3 períodos diários. Então, se eu pego 1% e transformo em fator, eu pego 1% dividido por 100 e somo 1, vai dar 1,01. Isso por 3 meses, 3 vezes. Então, vai dar 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, que vai dar o quê? 1,030301. Subtraio 1, porque somei 1 lá na frente, e
multiplico por 100, vai dar o 3,03. Então, em 3 dias, a Bolsa de Valores remunerou 3,03. Vou falar dessas 2 semanas, né? Então, tem perdas de 2%, tem ganhos de 3%, né? Então, a Bolsa de Valores ela está oscilando muito. Perde 2% em um dia, ganha 3% em um dia. Então, é uma variação muito grande, mas isso ocorre e a gente precisa estar raciocinando dessa forma. Principalmente no ano passado, por vários e vários dias, a gente só tinha taxa positiva. E para saber como acompanhar o que aquela bolsa de valores estava remunerando, a gente vai transformando em fator o que cada taxa diária e vai incorporando a do dia seguinte, de novo a do dia seguinte, o fator de aumento de um dia vezes o fator do aumento do outro dia, e assim por diante, no terceiro, no quarto, no quinto, e a gente vai ter o quê? O ganho acumulado daquela inflação. Inflação não, do índice Bovespa, né? Se a gente está falando de Brasil. Então, a taxa acumulada de 3 dias, 4 dias, 7 dias. Se a gente falar dessas 2 últimas semanas, a pessoa está perdendo dinheiro, né? E isso é uma análise de perda a curto prazo. Vocês viram que, seja inflação, ou seja, taxas da Bovespa, ou de qualquer aplicação que vocês pensarem, o raciocínio é o mesmo. Perguntas? Tá claro esse operacional, gente, de 1% por 3 dias? Essa parte de 1% tá, professor, que é aquela parte lá que é o número certo, composto, né? Essa parte aí. Isso. Então, Então essa aí ficou mais claro. Então, se a aplicação ela está lá num dia e ela continua no outro dia, ela o juros do dia seguinte é sobre o valor acumulado do dia anterior. Então, é juros sobre juros. Então, por isso que a gente trabalha dessa forma, né? Então, sobre aquele valor que existia, cresceu 1%. Depois cresce sobre o acumulado mais 1%. Né? Por isso a gente multiplica por 1. E sobre o acumulado, também a gente vai acrescer lá 1%. E assim por diante. A gente vai capitalizando aqueles juros que a gente tinha. Entendi. Juros sobre juros. Todos os juros de um dia vira capital para o dia seguinte. Isso aí é pela Bolsa de Valores. Se eu assistir a Bolsa de Valores, eu vou entender que é pelo Então, número composto. qualquer aplicação, Elvis. Ah, tá. Qualquer aplicação. Tá? Então é no Desde geral. que você não retire, né, o rendimento, né? Ah, entendi. Então, de acordo com o rendimento, esse percentual aí, né? Se você deixa o rendimento lá, né, rendeu 1%, e ele continuou lá, a próxima vez vai render 1% sobre ele também. Entendi. O dinheiro ficou lá, vai render mais 1% sobre aquele valor que eu tinha. E assim por diante. Entendi. Virando a página. Então, a gente falou da inflação, falou do Bovespa, e agora a gente vai falar do capital de giro. Tá? E vai caminhando aí para o finalmente da teoria. Então, dentro da gestão financeira, a gente precisa ter muito claro aí a questão do capital de giro, né? Porque toda a parte operacional que a gente tem na nossa empresa depende desse valor. Se eu não tenho o capital de giro, eu não consigo dar manutenção para o meu negócio. Ou, se eu não tenho capital de giro, eu não consigo dar manutenção para você SA. Então, esse valor, ele precisa fazer parte aí da nossa
gestão financeira. Então, cada um de nós aí precisa ter muito claro, né, que essa parte que eu necessito para me manter, a gente precisa cuidar dela. A gente cuida da reserva, sim. Agora, não pode descuidar do capital de giro. Na verdade, a gestão financeira é do todo, não é de um pedaço, né? Então, de tudo que a gente tem de receita, a gente precisa cuidar dela muito bem, e de tudo que a gente tem aí de despesa, a gente também precisa cuidar disso muito bem. Lendo aí para vocês, o capital de giro são todos os recursos financeiros que a empresa tem para arcar com seus custos operacionais, ou seja, manter o negócio em pleno funcionamento. Porque se de repente eu preciso atrasar a folha de pagamento, não é? Como que fica o sentimento dos nossos funcionários? É muito complicado. Talvez alguns colaboradores eles compreendam o momento da empresa, mas na verdade para quem é assalariado, o salário é sagrado e a gente no dia do pagamento espera receber aquele dinheirinho sagrado e suado. Esse ativo circulante se concentra não somente no caixa, mas também em investimentos de alta liquidez. Então, esse aspecto é importante, não é? Se a gente olha para o caixa, a gente pode achar, esse é o meu dinheiro, mas existem coisas que eu posso transformar, né, em dinheiro, uma liquidez alta, uma liquidez diária. Tudo que tem a liquidez alta é resgatado a qualquer momento, em contas bancárias ou em outro lugar que possa ser facilmente acessado para cumprir as obrigações do empreendimento que englobam. Virando a página. Então, esse capital de giro, ele precisa estar honrando os salários, todos os impostos, né? A nossa conexão, a gente precisa se manter conectado, a energia, a água, o estoque para que a gente possa estar fazendo mais vendas e a questão dos aluguéis. Para qualquer empresa corporativa, o aluguel faz parte. E como a gente já conversou antes também, se é uma pessoa física, às vezes alugar, ele é melhor, né, do que comprar, porque às vezes a gente compra e por causa da manutenção, a gente só aumenta as nossas despesas. Então, dependendo do que a gente planeja, é melhor pagar aluguel do que ficar aumentando a nossa despesa. Então, esses itens, basicamente, é o que o nosso capital de giro precisa honrar: salário, tributo, internet, energia, água, compra de estoque e aluguéis. É claro que a empresa tem outros recursos, por exemplo, investimentos fixos, como veículo, maquinária e imóveis, mas, no entanto, não são ativos que podem ser utilizados prontamente para custear as operações. Então, um carro eu não consigo vender de um dia para o outro, a não ser que seja com prejuízo, não é? Um imóvel também eu não consigo vender de um dia para o outro, porque se eu penso em rentabilidade, a liquidez de um imóvel é maior. Existem algumas máquinas que, de repente, ficam ociosas, talvez a gente possa colocar no mercado para venda, mas aí também a gente não consegue transformar essas máquinas em dinheiro de um dia para o outro. E no roteiro que eu passei para vocês hoje, tem essa fonte de consulta, né? Onde eu fui buscar essa teoria. De novo, eu olhei lá 3, 4, 5, acho que 6, 7 links, né, para preparar esse trabalho para vocês. E essa resposta foi a que eu encontrei mais atual e mais completa. Então, a gente não pode, numa pesquisa, ficar satisfeito com a primeira resposta. A gente precisa o quê? Ver várias respostas e fazer o quê? A curadoria dessas respostas, para escolher aquela que é melhor. Então, essa eu considerei que é a mais completa e mais atual. Tudo bem, gente? Então, hoje a gente trabalhou essa questão da inflação, a gente trabalhou a questão da parte de investimento, falando especificamente da
da Bolsa de Valores, e agora eu estou falando para vocês de capital de giro. Perguntas aí, gente? Tem uma linha que eu acho que é importante aí para vocês não se preocuparem. Aqui, ó. Se não ficou claro, capital de giro, conceito importante que não cobrarei na avaliação conclusiva, mas tentem se apropriar do conceito. Tá clara essa frase aí para vocês? Professor, Fala, Welton. capital de giro, ele tem que ser demonstrado na DRE ou no balanço para que a gente saiba que aquele dinheiro tem que ser devolvido, por exemplo? Que ele Não precisa ter especificado não, Welton. Mas você precisa ter num relatório à parte esse valor para saber que é um número menos o outro e você vai ter X valor para giro. Entendi. Porque eu ficava pensando, poxa, se eu só recebo em 45 dias, por exemplo, mas eu tenho que investir algum dinheiro meu em 30 dias, como que eu demonstro isso? Como eu saberei? Então eu tenho que guardar essa informação, né? Assim, você vai ter, tanto num relatório como em outro, esses valores explicitados. Um menos o outro vai te dar essa ideia do giro. Perfeito, obrigado, professor. Então, eu só quis deixar claro agora que, apesar de ser um conceito novo, então a gente está se preparando. Toda a questão da avaliação conclusiva, ela vai ser baseada no quiz 9. Esse quiz 9, o feedback, questão por questão, vai acontecer a partir da semana que vem. Então, o plano é que a gente, na semana que vem, trabalhe 10 questões. E na outra semana, mais 10 questões. E a gente esgota as 20 questões do quiz 9. E dessas 20 questões, eu já retirei 10, que é a nossa avaliação conclusiva. Então, de tudo que a gente já viu, desse quiz 9, 10 questões serão nossa avaliação conclusiva. Então, isso tudo eu estou falando para vocês, para que vocês não tenham temor aí em relação à avaliação conclusiva. Eu não vou cobrar de vocês nada que a gente não tenha trabalhado. O que muda aí em relação às questões que têm números? O número só, né? Mas a lógica de utilizar os números é a mesma. Se eu pedir para calcular uma inflação, é o que a gente fez hoje. Se eu pedir para calcular o ganho numa bolsa de valores, também é o que a gente fez hoje. Se for para saber o montante no investimento de juros compostos, é o que a gente já fez em aulas passadas e que está sendo cobrado aí no quiz 9. E a gente trabalha aí com muita tranquilidade essa avaliação conclusiva em até 3 semanas. E esse conceito, apesar de ser novo, ele não cai na prova, porque a prova já está pronta. E na semana que vem a gente fecha a teoria e trabalha o feedback do quiz 9. Então, esse finalmente da teoria também não cai, porque a prova já está pronta. Tudo bem, gente? Professor, tudo bem. Só uma pergunta, professor. No quiz 9, na primeira tela lá, você diz assim, responda individualmente, por favor. Porém, quando a gente acessa o link, na tela do exercício, tem em dupla. Eu acho que aquele conceito de dupla ficou porque ficou lá no outro exercício. Eu fiz isso, é? Uhum. É porque o quiz 9, se não me falha a memória, era para resposta individual mesmo. Ah, tá. Tudo bem. Tudo Aqui bem? na primeira tela aqui está individual, mas tudo bem. Ok. Então, só para ficar claro, de todos esses quizzes, eu acho que já tem mais do que 7 que eu prometi para vocês aí, que eu estaria
pegando as 4 notas maiores. Então, em relação à avaliação continuada, acho que vocês podem ficar tranquilos. Eu me atrasei na hora de publicar essas notas para vocês, mas eu espero já, ao longo dessa semana, estar informando vocês e atendendo o Elvis, que logo no começo da aula ele perguntou sobre os quizzes que ele fez ou não fez, né, para que ele possa estar fazendo. Todo mundo tem até o dia 3 para estar fazendo todos os quizzes que não fez. E a nota ela não vai ser plena, mas sempre pode ser uma nota benéfica, né? Porque essa nota ela pode estar aumentando a média de vocês aí em relação à avaliação continuada. 40% da avaliação continuada, da média da avaliação continuada, ela vai compor a média final. E 60% da avaliação conclusiva vai compor aí a média final. Um pedaço mais o outro vai dar os 100% aí, né? Quando, não sei se vocês lembram aí na fórmula que está lá no regimento, é o 0,4, né? É o índice 0,4. O 0,4, né, quando a gente usou o 0,1, era 10%. 0,2 é 20%. 0,3 é 30%. 0,4, 40% da avaliação continuada. E quando a gente pega a avaliação conclusiva e multiplica por 0,6, a gente está pegando 60% da avaliação conclusiva. Esse pedaço da continuada mais o pedaço, né, 40%, o pedaço de 40% da continuada e o pedaço de 60% da conclusiva, ele vai dar a nossa média final. Tudo bem? Gente, acho que é a pergunta final. Avaliação do trabalho de hoje. Pergunta, gente. Podem tacar pedras, por favor. A gente está caminhando finalmente. A prova já está pronta. Para mim, tranquilo, professor. Para mim também, professor, está tranquilo. Entendi um pouco aí, eu vou dar uma revisão na aula mais tarde. Isso, espero não estar assustando ninguém aí, não. Acho que eu acho que é muito light, né? E para o objetivo da gestão financeira, seja pessoal ou corporativa, a gente trabalhou toda a base, né? Nesse período aí. E agora a gente começa a estar revisando. A gente conclui a teoria na semana que vem. No planejamento invertido, a gente vai chegar no objetivo da gestão financeira na semana que vem, que acho que para muitos de vocês já fica implícito. Fala, Camila. Professor, você vai fazer uma revisão antes da prova, porque está muito complicado essa matéria. Então, é o que eu acabei de falar, Camila. Do quiz 9 tem 20 perguntas, certo? De 20 perguntas, a avaliação conclusiva está pronta de 10 delas. E na semana que vem a gente fecha a teoria e do quiz 9, 10 perguntas a gente vai trabalhar na semana que vem. Se a gente trabalhar as 10 questões do quiz 9 na semana que vem, acho que a gente está revendo, está fazendo revisão. E na outra semana a gente trabalha as outras 10 perguntas do quiz 9 também, Camila. Isso, para mim, também é revisão. E ainda sobra mais uma semana para que vocês possam estar fazendo outras perguntas. Então, de 20 perguntas, eu vou pegar 10, né? Acho que está muito fácil de fazer. Talvez as contas sejam complicadas, Camila, mas a gente tem aí 3 semanas para se preparar. Tá claro que isso tudo é revisão, 3 semanas de revisão. De 20 perguntas, eu estou pegando 10. Essas 10 já estão na avaliação conclusiva. Das 20 perguntas, a gente vai rever todas. Tudo bem, professor. Obrigado. Perfeito. Ficou perfeito. Eu vou dar umas olhadas nas matérias geral agora esse final de semana e vou estar dando uma olhada no quiz novamente. Eu não vou cobrar nada além, né, como eu falei, a prova já está pronta. Eu não vou cobrar nada além do que as perguntas se repetem. E, de novo, todas as questões, quando eu falo aí de inflação de 1, 2, 3%, qual é a inflação acumulada? Lá, de repente, pode estar 5, 6, 7, né? Qual que é a inflação acumulada? Os números mudam, mas a parte
operacional é a mesma, ela não muda. Certo. Tem uma frase que eu gosto, que é a questão da matemática ser a mais fiel das esposas, porque em matemática é sempre aquilo, não muda, né? Verdade, professor. E a esposa muda, né? Tá certo. As nossas cabeças mudam, né? Mas a matemática não muda. Verdade. É sempre aquilo. Fala, Agora, Elton. a Menina do Vale, eu estou vendo aqui, você já leu aquele Sim, livro? já li. Eu gosto muito da Bel Pace. Legal, vou ler também. Tudo bem? Então, eu também coloquei o livro Investimentos lá na aula passada do Mauro Halfeld, né? Também aconselho que vocês leiam. São leituras fáceis, né? Mesmo os meus PDFs também são leituras fáceis, né? Eu acho que compensa que vocês façam a leitura e, na minha opinião, eu acho que acrescenta coisas aí na vida de vocês. Espero que tenha aprendizados. Ah, sim, sem dúvida. A leitura é transformadora, professor. Sim. Mais alguém quer falar da aula de hoje? Então, tá claro para vocês que as próximas 3 semanas aí são para arredondar tudo que vai cair na avaliação conclusiva, né? Então, a gente vai estar revendo tudo. E lembrando aí para a estrutura da prova, 70% da prova ela é objetiva. Acho que não tem que temer, né? Questões objetivas são sempre aquelas. E depois o resto é a parte operacional de fazer continhas aí. Tudo bem? Aí, na teoria, acho que dá para garantir um 7. Nas continhas, vocês podem garimpar o 8, o 9, o 10. E pensando, tem um aspecto importante aí do mercado corporativo, que por causa da pandemia, aí eu acho que é um legado da pandemia, os departamentos de recursos humanos começaram a olhar os históricos dos alunos também. Então, é importante que vocês tenham bons históricos aí. Uma pessoa que tem uma média de histórico maior que a outra, de repente elas têm a mesma formação, essa que tem notas melhores, ela sai na frente. E a gente deve estar tentando garimpar as notas melhores. Acho que antes da pandemia, a impressão que eu tinha é que recursos humanos não lia histórico de ninguém, e nem o diploma. Mais alguma observação da aula de hoje? Para a Karina, né? Não deixe de avisar o grupo, por favor, sobre as 3 aulas seguintes aí, que serão importantes para a gente estar fazendo toda essa revisão e se preparando para a avaliação conclusiva. Uma última pergunta que eu não fiz nas aulas anteriores, em relação aqueles 2 quizzes que eu pedi para vocês tabularem o tempo, alguém tabulou? Teve gente que fez em mais de 1 hora, ou teve gente que fez em menos de 1 hora? Como que foi? Alguém lembra aí o valor da cronometragem? Ô, professor, eu não, me perdoa, não lembro, não. Eu também não, professor. Não fiz nem olhei esse detalhe. Tá. Porque eu acho que o tempo de 1 hora ele é o suficiente. Mas aí vocês vão avaliando. Mas, em tese, a prova fica aberta em 24 horas, né? Mas aberta em 24 horas, o que significa? Que, uma vez entrando na prova, vocês precisam responder as 10 perguntas no tempo que for, né? Mas, se ela abrir numa quinta-feira, às 8 horas da noite, ela vai fechar na sexta-feira, às 8 horas da noite, por exemplo. Isso já está certo. A prova fica aberta 24 horas. Para aqueles alunos que não conseguem estar no horário da prova, no dia,
né? Qual a vantagem? Né? De repente, eu fico aqui no plantão, no Meet. A pessoa fica... Ela pode até sair do Meet e voltar, e faz a prova. Se ela quiser, ela pode fazer perguntas, e a gente auxilia naquilo que é possível, tá bom? Falando do operacional da prova. Mas, de novo, eu acho que é muito tranquilo. Em 60 minutos, todo mundo termina. Para quem entrar na prova e começar a fazer as 10 questões, em menos de 1 hora, termina a prova. Então, eu vou interromper a gravação, mas eu continuo por aqui. Vocês podem perguntar. Perfeito. Bom final de semana aí, pessoal. Só quero agradecer. Bom fim, aliás, bom fim de semana.